Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor e aqueles que são inscritos, e que assistem meus vídeos, que Deus continue abençoando ricamente. Irmãos, queria compartilhar mais uma vez, neste dia chamado hoje, uma palavra da parte de Deus, e que eu intitulei dizendo que Deus quer fazer você chegar ao lugar de destaque. Deus quer fazer você chegar ao lugar de destaque. Mas como, irmão Gilmar? Então, convido os irmãos para, junto comigo, abrir a Bíblia ou ler junto comigo no livro, ou seja, no Salmos, que escreveu o rei Davi, no seu verso, capítulo 39, e número 39, verso 1, que diz: a presença e o poder de Deus. Olha aí, Deus quer fazer você chegar ao lugar de destaque. Como? Com a presença e o poder de Deus. Hoje, abrindo aqui um parênteses, as pessoas hoje não querem mais perder tempo, como eles falam, talvez, ou parar um pouco para ouvir aquilo que Deus quer falar. Porque as pessoas ultimamente querem ouvir coach. Aqueles que dizem: olha, vai chegar. Mas não há bênção sem sacrifício, irmão. Você tem que aprender a ouvir e a prestar atenção no que Deus está falando. As bênçãos sem sacrifício não é bênção, não. Céu sem passar pela cruz não é céu. Então temos que parar um pouquinho e aprender e a ouvir o que Deus tem para dizer à sua igreja. Como diz em Apocalipse, no livro canônico de Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aleluia! Então, o Salmo 139, verso 1, o salmista diz: Senhor, tu me sondastes e me conheceste. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, entendes de longe os meus pensamentos. Rodeaste o meu caminho e o meu deitar, e conheces bem todos os meus caminhos. Pois ainda não estando a palavra em minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Aqui o salmista, ele expõe todo o seu sentimento e o seu reconhecimento de que o poder está na mão do Senhor e o Senhor tudo sabe. Faz-me lembrar-me, louvado seja o nome santo do Senhor, que quando Deus leva Ezequiel em espírito ao vale de ossos secos, ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão esses ossos viverem? E Ezequiel olha para o Senhor e diz: Senhor, tu o sabes, porque tudo ele sabe. Aleluia! Mas o Senhor, ele nos dá vamos dizer assim, um entendimento, e nos chama a atenção. E no seu versículo 55 de Isaías, profeta dos maiores profetas, Isaías, no verso 6, ele diz: procurai o Senhor enquanto pode ser achado, chamai-o enquanto está perto. E ele nos aconselha e diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem iníquo os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, o qual terá dele misericórdia. Torne para o nosso Deus, o qual é grandioso em perdoar. E aí ele complementa e diz assim: porque os meus pensamentos, aleluia, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos.
Diz o Senhor. A ele ainda complementa e diz: como são mais altos os céus que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais que os vossos pensamentos. Aleluia, aleluia. E Deus quer levar você, Deus quer conduzir você a caminhos altos nesse tempo de crise. Deus quer conduzir você a uns caminhos de vitória. Deus quer conduzir você, sua casa, sua família, os seus projetos a um lugar alto, a um lugar de destaque. Basta você tão somente parar um pouco, refletir um pouco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu lembro que quando no livro do Gênesis, quando Deus, Gênesis 22, 5, se vai à memória, quando Deus, pede a Abraão o seu filho Isaque. O que faz me lembrar é que quando Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo que do filho que saísse dele e de Sara, deste sairia ou seria uma grande nação. Ele ouviu, guardou. Ouviu, guardou. Ouviu a palavra e guardou no seu coração. Aleluia. Mas agora os tempos se passam e Abraão começa a passar ou sair da conduta. Não porque ele pecou, mas acontece que ele esfriou. Porque a amizade de Deus, ela é contínua. A intimidade com Deus é contínua. Todo dia eu falo com Deus. E quando eu não falo com Deus, meu Deus, eu tenho que orar, eu tenho que falar com Deus. Não é porque eu estou aqui dando exemplo de santarrão, não, irmão. É porque eu sou dependente. Eu sou dependente de Deus. Porque sem a presença de Deus, sem Deus na minha vida, eu já não vou existir. Então eu, presbítero Gilmar, eu gosto sim de estar sempre falando com o meu Deus, porque é dele que vem a minha instrução, é dele que vem o entendimento, é dele que vem a sabedoria, é dele que faz eu repousar com segurança. E agora Abraão, fica disperso a ponto de ouvir da sua esposa e tomar a sua escrava, a sua serva e fazer um filho. E o Senhor nada disse para ele. Eu quero entrar nesse contexto em outros vídeos, mas eu quero dizer que quando Isaque nasce, Deus sonda o coração de Abraão. Você é verdadeiro amigo? Ou você só é amigo de Deus quando está tudo bem? Só quando está tudo bem que você diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando estiver faltando algo, Deus não continua sendo seu pastor? Naum 1,7 vai dizer que o Senhor é bom, uma fortaleza bem presente na angústia, no momento de angústia que Ele mais se faz presente. Talvez em festas, em comemorações, se você convidar o Senhor, amém. Mas tem pessoas que no momento de festa Ele nem lembra, Ele lembra de comemorar, de festejar, mas é no momento da angústia que Ele lembra de Deus. Meu Deus, aleluia. E agora o Senhor começa, porque segundo o relato, Abraão só comemorava, né, aniversário de Isaque. Antigamente só altar, mas quando a bênção chegou, agora só comemoração, só festa. Não é assim? Quando a bênção chega, vamos comemorar, vamos para um lugar. Mas quando a adversidade chega, e tem um versículo, não sei se é em Provérbios, que fala que quando a bênção chega, comemore mesmo, se diverte, né? Usufrui da vitória. Mas quando a adversidade chega, considere. E agora a adversidade me parece que chegou aqui na vida de Abraão, porque Deus pede a Abraão o seu filho em sacrifício. Mas ele ouviu uma palavra, uma promessa, está aguardado. E a Bíblia diz que agora
o processo pro sacrifício, né? Anda 3 dias e 3 noites, até que ao amanhecer ele contempla lá o monte do qual o Senhor falara a Abraão. Mas Abraão, ele foi, Deus, é por isso que ele é chamado pai da fé. Ele foi tão correto que ele disse para os seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Ei, essa aqui é a confiança. Ele sabia que Deus não ia matar o seu filho, ainda que o Senhor o levasse. Mas tinha uma promessa, era do seu filho que ia sair a grande nação, e ele guardou isso. Muitas pessoas estão perdendo promessa. Quantas das vezes Deus disse: eu vou te abençoar, e as pessoas estão tomando direção sem a direção de Deus. Não estão sabendo aguardar no Senhor, porque Abraão também fez isso. Ele não soube aguardar no Senhor. 75 anos ele foi chamado. Com 13 anos depois do chamado, ele comete algo que Deus não se agradou, mas Deus não disse nada a ele, que nasce Ismael, o filho da precipitação. Talvez o que você está tendo hoje está dando trabalho para você porque foi precipitado. Isso é profético. Quando a pessoa tem a santificação, porque essa é a base da orientação, é a orientação de Deus: santificai-vos. Porque quando Moisés morre, mudando de um polo para outro, eu quero já estar encerrando. Quando Moisés morre, todos aqueles acharam que já não teria mais esperança, não iria mais alcançar a terra prometida. Não é assim? Muitas vezes quando uma adversidade chega, pronto, acabou, não tem jeito. E agora o que faremos? O que será de nós? Mas a Bíblia diz que quando Moisés morre, Deus aguarda, Deus respeita o luto e o silêncio do povo da qual ele tinha feito uma promessa. 30 dias Deus fica aguardando, respeitando. E depois Deus chama Josué, e de Josué, a história você já sabe, anima, orienta e faz promessa. Vai chegar ao lugar da promessa. Talvez você está passando hoje, você diz: rapaz, não vai acontecer mais nada. E Deus está dizendo: vai chegar no local da promessa. Aleluia. A base é a santificação. A base é a santificação. Porque ele disse: Josué, chama o povo. Chama o povo. E diga aí: santificai-vos. Olha aí, irmão. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando no Êxodo 14, se eu não me engano, Moisés estava vendo aquele povo tudo aflito. E agora? Já viu os inimigos? Já vem Faraó. E Moisés, com aquela garantia, diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Que Deus em Cristo, em Jesus, continue te abençoando. E segura essa palavra: Deus vai fazer você chegar aos lugares altos. Portanto, irmãos, para encerrar, basta vocês entenderem uma coisa, que no livro de 2 Crônicas 7:14 é um verso muito conhecido. Deus dá mais uma oportunidade e Deus fala para Salomão: Salomão, e se meu povo, sobre os quais o meu nome é invocado, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua pátria.
porque agora estão abertos os meus ouvidos, os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que você fizer neste lugar. Mas no entanto, a Bíblia vai dizer novamente, eu quero estar encerrando aqui: procurai o Senhor enquanto pode ser achado, chamai enquanto está perto, e deixe o ímpio o seu caminho, e o homem iníquo os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, o qual terá misericórdia. Torne para o nosso Deus, o qual é grandioso em perdoar. Portanto, mais uma vez, Deus quer fazer você chegar ao lugar de destaque. Então, somente pare um pouco para ouvir o que Deus está falando para você neste dia chamado hoje. Que Deus e que Jesus abençoe e os guarde em nome de Jesus.